Muita paz para todos. Nos sentimos honrados com as presenças dos nossos irmãos dos dois lados da vida. O irmão dirigente já anunciou o tema que nós estamos estudando, hoje concluindo. E já chegamos naquele estudo que já fizemos da oportunidade passada, chegamos a algumas conclusões. Nós não vamos agora relembrá-las, a não ser para dizer que cristianismo e espiritismo estão dentro de um processo. Quando nós, seres humanos, almas humanas, habitantes do planeta Terra, estamos necessitando da orientação, da mão amiga e segura para nos ajudar na evolução, cristianismo e espiritismo, os dois se reúnem no único propósito: permitir que façamos a nossa evolução de forma segura, seguindo o espiritismo e seguindo o cristianismo. A mensagem que fala sobre fidelidade, nós poderíamos dizer que fidelidade é uma palavra por demais conhecida. As pessoas, normalmente, nós não teremos dificuldades em entender o seu significado, embora o ser humano não pratique muito isso não. Nós temos habilidades aí a desenvolver neste campo e são inúmeras. Mas como o nosso irmão Emanuel é quem faz a mensagem, que está no plantão da paz, nós vamos mais ou menos acompanhar o raciocínio do nosso irmão. Então podem ter certeza que hoje nós faremos a citação do nosso irmão aqui com muita frequência. E ele começa essa mensagem que fala sobre fidelidade, o intuito dele, quando escreve para todos nós, é fazer com que nós, espíritas, tenhamos os maiores cuidados ao nos declararmos espíritas e automaticamente nos declararmos cristãos. Não é uma ligação só de flor da pele, não é algo que é externo. Esta ligação nossa com a doutrina é algo bem profundo e vamos, no nosso estudo, acompanhando o pensamento do Emanuel, entender que é mais do que profundo. Ela está vinculada a um processo de fidelidade. O Emanuel diz assim, que nós não temos como nos tornarmos espíritas sem que nós não façamos a dedicação de fidelidade absoluta ao Cristo. E ele faz uma afirmativa. No nosso encontro passado, nós fizemos a leitura dessa afirmativa. Ele começa assim: serás fiel? É uma afirmativa, não é uma pergunta. Ele não está perguntando para nós se somos. Ele está dizendo assim: optamos por termos no coração, na alma, Jesus, os ensinamentos crísticos, e à luz do Espiritismo, a fidelidade ela é inegociável. É como se ele, Emanuel, estivesse apontando o seu dedo para nós e dizendo assim: serás fiel. Não há outra alternativa. Não tem como nos dizermos, nos adjetivarmos como espíritas, cristãos, sem que a fidelidade não esteja presente. Ele começa a sua mensagem dizendo assim: serás fiel à doutrina do Cristo, que, em nome dos benfeitores espirituais, te acolheu com desvelo de mãe. Olha que analogia esplendorosa que nosso irmão faz. Ele diz que esta fidelidade ao cristianismo, a nossa fidelidade ao espiritismo, ela tem que ser absoluta, porque o espiritismo nos acolhe,
O cristianismo nos acolhe como se fora uma mãe, abrindo o seu coração para nos receber. Ele chama de desvelo de mãe. E nós não vamos nos alongarmos aí, porque todos nós conhecemos a capacidade de uma mãe, a capacidade de amar, a capacidade de reconhecer o seu filho. Então Emmanuel diz assim, que nós, no momento que nos tornamos, que optamos pelo Espiritismo, nós temos que ter esta fidelidade, porque a recepção que ele nos oferece, que a doutrina espírita oferece a cada um de nós, aos espíritas, aos cristãos, ela é uma recepção como se fora uma mãe dando toda a sua atenção, todo o desvelo. E ele continua, guardar-lhe-ás os preconceitos de amor e luz. Emmanuel está dizendo assim, que se nós, espíritas, estamos no processo de vivenciarmos, de experimentarmos a cada segundo, a cada minuto das nossas vidas, da nossa experiência, eu ia dizer da nossa experiência no corpo físico, não, da nossa experiência, que a alma está aqui neste período para nós outros, revestido de uma roupagem física, mas conosco aqui também estão outros irmãos nossos, muitos outros, numa presença mais maciça do que a nós, de irmãos que não estão revestidos deste corpo físico, de irmãos que estão revestidos de um outro corpo que é físico também, mas é mais tênue, que são os nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco. Então o Emmanuel está dizendo o seguinte, ele não está dizendo só para nós não, ele está dizendo para os dois lados. Guardar-lhe-ás os preceitos de amor e luz. Que preceitos são esses? Preceito é aquele princípio que a doutrina traz consigo, mas ela não tem, ele não foi escrito. Ele não está arrolado numa lei para que nós reencarnados e nós desencarnados cumpramos aquelas regras. São regras que a nossa consciência, este é um aspecto interessante, que a nossa consciência já adquiriu. No instante que optamos pelo Espiritismo, a nossa consciência já sinalizou que somos competentes para vivenciar as frações de segundo da nossa vida dentro deste aspecto amoroso e iluminado pela luz do Cristo, que é a luz que clareia as nossas vidas, que é a luz que clareia a nossa jornada, que é a luz que clareia os nossos passos, que é a luz de Jesus. Então o Emmanuel ele é preocupadíssimo com esse processo da fidelidade, da nossa fidelidade. O título é Serás Fiel. Ele não está perguntando se nós seremos fiéis. Ele está dizendo assim, não tem alternativa não. Não tem outra escolha para nós. Nós não temos opção quanto a sermos ou não sermos fiéis. E ele escreve assim, quando escutares as palavras bem postas daqueles que te abram as trilhas da irresponsabilidade. Meus irmãos, meus queridos irmãos, o nosso irmão autor da mensagem, ele é extraordinário. Quando alguém escreve alguma coisa, este alguém escreve retirando de si para que os seus leitores possam extrair da sua mensagem a sua lição, mas as mensagens, quando são escritas, não são só as mensagens espíritas, não, até as leis, elas se revestem de um espírito próprio, contido naquelas palavras. Então, devagarzinho eu vou repetir, faremos isso hoje várias vezes. Quando escutares as palavras bem postas daqueles que te abram as trilhas da irresponsabilidade. O que é que ele está dizendo?
Ele está dizendo que em alguns momentos da nossa experiência como cristão e como espírita, nós estaremos sujeitos a termos que ouvir essas palavras. Mas são palavras, vou repetir, que te abram as trilhas da irresponsabilidade, invocando os direitos da falsa emancipação. Então ele está dizendo que nós correremos esse risco de ouvirmos palavras no decorrer da nossa experiência que elas vão mexer conosco. Elas vão nos chamar para o processo da irresponsabilidade e, mais ainda, invocando os direitos da falsa emancipação. A emancipação segura, verdadeira, esta só vem através de Jesus, através do Evangelho de Jesus, através das lições que estão contidas nos Evangelhos. Elas não nos chegam de outra forma. Poderíamos, e já falamos aqui a respeito, chegar lá naquele momento nas margens do Jordão, quando João está anunciando a chegada do Messias, e ele diz que o Messias que está chegando é alguém que ele não sabe quem é. Estamos só relembrando que ele não sabe de onde vem, ou seja, de qual família. No entanto, ele sabe que o Messias nos conhece, a cada um de forma profunda. Ele é perfeito conhecedor das nossas vidas, das nossas experiências. Então o Emmanuel, quando ele está tomando estes cuidados para que nós sejamos fiéis à doutrina espírita e ao cristianismo, ele está principalmente acompanhando este raciocínio, que Jesus nos conhece, um por um. Aí eu vou repetir aqui: quando escutares as palavras bem postas daqueles que te abram as trilhas da irresponsabilidade, invocando os direitos da falsa emancipação, nós ouvimos estes discursos. Hoje tem uma palavra muito utilizada, essas narrativas, constantemente. Constantemente. Mas todas as vezes que nós tropeçarmos em algo que seja semelhante, falemos com nós mesmos, conversemos com Jesus mais ou menos assim: ó Mestre, por misericórdia, não me autorize que nem por uma fração de segundo eu tenho que me afastar de Ti. Que nem por uma fração de milímetro eu tenha que me afastar de Ti. Por quê? Ainda não adquiri, e nenhum de nós conseguiu ainda adquirir a robustez necessária para se sujeitar a uma narrativa dessa, no campo da irresponsabilidade, induzindo a uma falsa emancipação. Nenhum de nós nos encontramos devidamente robustecidos para resistirmos essas narrativas. Só iremos resistir num instante, só resistiremos num instante que demonstremos a cada momento a fidelidade nossa à doutrina espírita e ao cristianismo. E o Emmanuel conclui esse parágrafo dizendo assim: sustentarás junto dela, ou seja, junto do espiritismo ou do cristianismo, a tua lealdade aos compromissos assumidos. Esses compromissos assumidos aqui é interessantíssimo. Então, retornando um pouquinho às nossas falas. Dissemos há alguns minutos, optamos pelo espiritismo, optamos por sermos cristãos. No instante da opção, inegociável a fidelidade. Há que existir essa fidelidade. Aí o Emmanuel conclui o seu parágrafo dizendo assim: a tua fidelidade aos compromissos assumidos. Então ele está dizendo que no instante
que demonstro ser cristão, o desejo de ser cristão, o desejo de ser espírita, eu e todos nós assumimos compromissos com Jesus. E um deles é este compromisso da fidelidade. Sermos fiéis. Aí o nosso irmão continua assim: ainda mesmo quando te falem, através das lideranças humanas, que podes conciliar indisciplina e sublimação, ser-lhe-ás fiel. Então ele está nos dizendo que não temos robustez espiritual, que ainda não conseguimos. O nosso irmão Paulo de Tarso, ele fala sobre isso. Ele, quando escreve as cartas dele, ele escreveu, ele sozinho, o Paulo sozinho, escreveu mais cartas aos Tessalonicenses, aos romanos, a todos da época do seu convívio. Ele escreveu mais do que juntando os evangelistas. Ou seja, as cartas do Paulo, elas são mais numerosas do que os próprios esclarecimentos contidos no Evangelho. E o Paulo fala sobre isso. Fala, não sei o que ocorre comigo. Estou com o Cristo, mas às vezes aquilo que desejo fazer, eu não consigo fazer. Não consegue porque ouve os discursos, as narrativas dos outros, e o nosso irmão Emmanuel está dizendo aqui, ainda mesmo quando te falem através das lideranças humanas. As lideranças humanas aqui, nós poderíamos expandir isso para muitos campos. Mas como estamos numa tribuna, numa casa espírita, estamos estudando a doutrina espírita, estamos estudando o cristianismo, nós ficaríamos presos, principalmente porque o espiritismo, quando subimos aqui nessa tribuna para falarmos sobre a doutrina, nós sempre estamos procurando uma abrangência que alcance a área científica, que alcance a área filosófica e que alcance a área religiosa. O nosso irmão Allan Kardec, quando estava montando a estrutura da doutrina, no primeiro momento, ele não teve dúvidas de dizer para todos, temos uma nova ciência. Dissemos isso há alguns dias. E é uma ciência do Espírito. Mas como ele continuou as suas pesquisas e recepcionando as lições dos espíritos desencarnados, na condução, naquela materialização do trabalho de codificação, ele também percebeu que não teria como recepcionar as lições que ele estava trazendo dele e dos outros espíritos, se não tivesse também a utilização da filosofia, da lógica. Então ele reconheceu que a doutrina espírita, além de ser uma ciência, também era uma filosofia. Mas ele ficou relutando. E nós, brasileiros, meus queridos irmãos, um parênteses aqui. A doutrina espírita, praticamente, nos momentos atuais, ela existe só no Brasil. Os estudiosos aí vão me dizer e vão me contradizer dizendo assim, mas tem centro espírita espalhado pelo mundo inteiro, pelo planeta inteiro, até no Japão tem centro espírita. É verdade, tem centro espírita espalhado pelos continentes todos e por vários países. No entanto, a vivência do espiritismo, como nós fazemos aqui no Sebastião Marte e os outros centros também, os outros centros espíritas, é só no Brasil. Não tem outro local não, é só no Brasil que o trabalho mediúnico tem essa estrutura e essa compreensão que nós aqui no Sebastião Marte temos e que os outros espíritas das outras casas também têm. Então, quando o Kardec, em 1868, faltando apenas um ano, ele reconhece que ali não era bem só a filosofia
e só uma ciência que estavam presentes, mas também estava presente um processo religioso, porque envolvia a fé, o exercício da fé, mas não uma fé simples, uma fé raciocinada. Ele faz o tripé: ciência, filosofia e religião. Então nós estamos estudando a doutrina tendo na nossa frente esse tripé. É uma ciência, também tem um aspecto filosófico, porque nós não temos como estudar e compreender e interpretar senão pisando na filosofia, trilhando os caminhos filosóficos, mas também tem o aspecto religioso. Aí estávamos dizendo da doutrina espírita no Brasil. Nós brasileiros, em alguns momentos, nós espíritas brasileiros, somos criticados, e nosso irmão Francisco Cândido Xavier foi criticado por isso, por oferecer ao espiritismo, principalmente no seu trabalho socorrista, assim, uma sinalização fortíssima de religiosidade. Então nós acabamos de ler a mensagem do nosso irmão Emmanuel sobre a fidelidade, mas ele fala de lideranças humanas, e toda essa explicação foi nesse sentido. As lideranças humanas que estão envolvidas com as religiões no planeta Terra, infelizmente, isto nós estamos quase generalizando, nós não temos esse direito, porque nós não podemos apontar o dedo para ninguém, nós não podemos julgar ninguém, mas quase generalizando, essas lideranças humanas no campo religioso, essas lideranças estão trabalhando muito mais no interesse do seu segmento, de uma religião que predomina, e também no interesse pessoal. Então nosso irmão Emmanuel está coberto de razão aqui quando ele diz dos cuidados quanto ao exercício da nossa fidelidade ao Cristo, ao cristianismo, à doutrina espírita, sem que essas lideranças humanas elas possam nos conduzir. Às vezes, esta palavra que ele utilizou aqui, eu vou repetir porque ela é muito forte. Ele utiliza assim: ainda mesmo quando te falem através das lideranças humanas que podes conciliar indisciplina e sublimação, ele está dizendo que alguns discursos, algumas narrativas, elas nos falam assim, que nós não temos que, numa palavra bem chula, que esquentar muito não, que é possível que mesmo sendo indisciplinados, como na grande maioria ainda somos, em vários aspectos, nós consigamos um processo de aperfeiçoamento junto ao Cristo. Aí ele diz: a fidelidade à doutrina e ao cristianismo, ela tem que ser marcada aí, porque é impossível. É impossível a sublimação conciliar com indisciplina. Ele utiliza uma linguagem bem do português mais antigo: honrá-la-ás com o teu pensamento. O Emmanuel está dizendo para nós, neste processo de fidelidade, que ao pensarmos, quando estamos fazendo as nossas reflexões, não é só na área doutrinária não, em qualquer momento da nossa existência, porque já nos declaramos a fidelidade ao optarmos pelo Espiritismo. Então o Emmanuel está dizendo assim: não tem como, na utilização dos nossos pensamentos, isso é problemático, porque os nossos pensamentos, às vezes, eles costumam nos trair, às vezes eles costumam nos conduzir para caminhos que não são muito aconselháveis, mas ele está dizendo que não, que quando estamos trilhando o caminho do cristianismo, nós temos que honrar com o nosso pensamento o cristianismo.
e, mais do que isso, o serviço que o cristianismo, que o espiritismo prestam a cada um de nós, nesta estruturação, nesta segurança, neste equilíbrio, nesta harmonia que nós necessitamos para viver. E ele conclui o parágrafo assim: tanto quanto dela recebes paz e renovação. Voltando à palavra fidelidade e mais o que é ser fiel. Na verdade, o que o nosso irmão está fazendo aqui conosco hoje é saindo do dicionário da língua portuguesa para trazer para nós, como palavras sinônimas de fidelidade e de ser fiel, palavras como paz e renovação, amor e luz. Lá no dicionário, quando nós estudamos fidelidade, essas palavras não estão presentes na língua portuguesa como sinônimas de fidelidade, não. Mas ele está dizendo que a nossa fidelidade, ela será retratada no instante. A nossa fidelidade ao Cristo. Na verdade, é isso mesmo que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos citando duas expressões conhecidas, cristianismo e espiritismo. Mas, na verdade, estamos falando de uma coisa só: o ensino crístico. E essa nossa fidelidade ao Cristo, ela será marcada sempre por sentimentos profundos que retratam paz e renovação. Aí ele continua: caminharás materializando-lhe os princípios. Caminharás materializando-lhe os princípios. Agora mesmo nós falamos sobre preceitos. Quando discutimos na língua portuguesa a palavra preceito, é possível que em algumas lideranças sejam externadas preceitos com respeito ao assunto discutido. Princípios não. Os princípios, eles não são escritos. Eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar num campo do ensino por muitos anos, por uns 30 anos. E neste campo do ensino, por muitas vezes, tivemos que estudar os princípios. As leis, quando elas são escritas, e o Brasil faz esta opção, estou especificamente me referindo ao Brasil, ou seja, o Estado brasileiro faz a opção pela lei escrita, diferentemente da Inglaterra, que lá a lei não é escrita, é uma lei que vem do povo, do costume. Aqui no Brasil não, ela é legislada. Nós temos as pessoas que são encarregadas de legislar, de fazer as normas que vão valer para a sociedade nos 3 níveis. O Brasil optou por esses 3 níveis. Um nível federativo, que é o Estado brasileiro na federação, um nível estadual e um nível municipal. Mas princípios não são escritos. Os princípios, eles são utilizados quando cada um de nós, no momento, na oportunidade, somos colocados perante, especificamente da lei, perante a norma, para analisá-la. Mas mais importante, alcançando um limite muito mais intenso, e não só intenso, mais amplo do que a própria regra legal, existem os princípios. Aqui também. Aqui também. Nós não temos como, por mais que sejamos estudiosos, aqui nesta casa, de estudarmos Deus. Nós ainda não adquirimos as ferramentas. Essa competência nós não temos conosco. Por várias razões. Uma delas, porque Deus é bondoso. Não, Deus não é bondoso, não.
Ele é a própria bondade. E o princípio da bondade está nele. Ninguém escreveu isso, nem nos 10 mandamentos. Porque Deus é misericórdia. Deus não é misericordioso, mas Ele é a própria misericórdia. Porque o princípio da misericórdia é parte de Deus. Não existe, vamos ser mais objetivos, não existe Deus sem a misericórdia, mas Ele é a própria misericórdia. Ele não se tornou como alguém aqui pode se tornar misericordioso, alguém pode se tornar bondoso, alguém pode se tornar amoroso, porque Deus é amor. Não, Ele não é amor, Ele é o próprio amor, é diferente. Aí são os princípios que não são escritos, que não são elaborados pelas mãos humanas, mas pelas leis do próprio Pai Celestial. Nós já estamos com o tempo terminando, e aí eu peço licença para concluir lendo com calma o encerramento da mensagem, porque nós nem chegamos na metade dela não. No encerramento, o Emmanuel diz assim: conscientes de que o Senhor te chamou, Emmanuel nos falando, conscientes de que o Senhor te chamou, acima de tudo, para compreender e servir, abençoarás os espinhos da cruz renovadora, que te caiba. E toda vez que o Mestre te busque o testemunho de fidelidade à verdade imutável ou ao bem imperecível, que eu possas responder de alma tranquila: pronto, Senhor, eu estou aqui. Muita paz para todos. Muito obrigado.